Olá, hoje nós vamos estar falando aqui sobre o tema de ansiedade e esse vídeo eu vou falar especificamente sobre a psicofisiologia da ansiedade, né? Como que acontece isso neurologicamente e os efeitos que isso podem estar trazendo para o nosso organismo em relação a situações que nos trazem respostas de ansiedade. Uma pessoa, quando ela entra numa situação de um estresse ou uma situação de medo, tanto ela física ou como ela pode ser emocionalmente também, ela vai acabar acionando numa região do cérebro, na região límbica do cérebro, uma estrutura chamada amígdala. E aí, nesse lugar, ela é a parte responsável do cérebro que vai estar traduzindo e formando o que seriam as emoções que nós sentimos e percebemos depois, e ela vai traduzir isso em sinais bioquímicos que vai estar acionando outras áreas do cérebro. Então, quando a gente está nessa situação de tensão, de apreensão, ou alguma coisa que está gerando um estresse muito forte na gente, essa resposta neuronal da amígdala vai estimular o hipotálamo, que vai estar liberando o que a gente chama de hormônio corticotropina. Esse hormônio ele vai também circular pelo cérebro e vai sinalizar a hipófise, que também é conhecida como pituitária, por isso que a gente diz eixo HPA. Então a pituitária vai estar liberando também uma outra substância que vai estar acionando as adrenais. Essa substância é o hormônio adrenotrópico córtico. Esse hormônio já vai para a circulação sanguínea e ele vai acionar suprarrenais. Quando ele aciona suprarrenais, o que ele vai acabar fazendo é liberando o cortisol. Então, esse cortisol começa a circular no sangue e ele vai trazer uma resposta ao estresse, que é uma resposta em que o organismo desenvolve para que ele possa se defender de uma possível ameaça. Só que todo esse processo de sinalização, de resposta neuronal, né, no sistema nervoso central, sobre essa resposta hormonal do desencadeamento das respostas para o estresse, ele não acontece só nessa via. Ele vai acontecer também pelo sistema nervoso autônomo. Então, o hipotálamo que foi estimulado pela amígdala, ele também, o mesmo hipotálamo, ele vai estimular o sistema nervoso autônomo. E aí vai trazer uma resposta neuronal através do sistema simpático, que também vai acionar uma série de respostas de defesa ao estresse. Então, existe, na verdade, uma dupla via quando a gente entra num processo de ansiedade ou num processo de estresse muito intenso, que é uma via neurológica e uma via hormonal. É óbvio que elas não são assim totalmente separadas. Essa resposta ela é modulada, ela não é tanto de um, tanto do outro, ela vai se modulando conforme as situações que o organismo percebe e vivencia. Todo esse processo ele é mediado por essas duas vias. A resposta sobre uma ameaça no ambiente ou uma ameaça de um pensamento, seja lá o que for, vai acionar todo esse sistema neuronal e hormonal e do sistema nervoso autônomo também para estar trazendo essa resposta de defesa, essa resposta de proteção para o organismo. Nesse sentido, seria importante a gente estar falando da importância desse sistema que a evolução trouxe de se adaptar ao meio. Então, toda essa resposta ao estresse, toda essa vivência do que a gente tem do que é a ansiedade, na verdade, ela é uma resposta adaptativa. Isso não é uma coisa que particularmente é ruim para a nossa saúde ou ruim para o nosso organismo. É uma resposta importante dentro da evolução. Então, de uma certa forma, a resposta, tanto simultânea na via neurológica como no sistema nervoso autônomo e na via hormonal, que é através do eixo HPA, ela vai trazer aquela resposta conhecida da gente de estado de alerta, luta e fuga. Isso faz parte de uma preparação do nosso organismo para que a gente possa se defender ou atacar ou fugir ou estar em estado de alerta. Então, o corpo foi todo preparado, né, através do cortisol, que saiu da suprarrenal, então ele vai lá ativar o coração, você vai bater muito rápido o coração, vai respirar mais forte, vai jogar muito sangue para a musculatura, porque está esperando alguma ação. Então, nesse sentido, o corpo está se preparando para uma situação difícil de agressão ou
uma coisa ameaçadora. Isso é um sistema que busca nos proteger, nos adaptar ao ambiente onde nós vivemos. Isso é uma herança antiga na nossa evolução, há milhões de anos, o nosso organismo está geneticamente programado para isso. Isso acontece com todos nós. Para a gente poder entender melhor essa reação de luta e fuga, a gente precisa perceber como é que funciona essa questão do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso autônomo, onde ele está, vamos dizer assim, composto pelo o sistema simpático, o sistema parasimpático e o dorsal vagal. E é eles que vão modular na parte neuronal, ou seja, na parte que não vai entrar diretamente as questões hormonais, nessa via, eles vão fazer uma resposta de aceleramento do organismo. Então, a gente vai estar aumentando a frequência cardíaca, como eu já falei, todos esses sintomas que eu descrevi anteriormente. A via por hormônio, pelo cortisol, também vai estar regulando essas respostas de defesa, né? Isso não é necessariamente ruim para o nosso organismo. Ele faz parte da nossa constituição, da nossa resposta ao meio. O problema é quando a gente acaba tendo uma intensificação dessas respostas no organismo. Então aí você vai ter um quadro já de uma resposta mais patológica, onde a pessoa está o tempo inteiro acionando esse mecanismo de defesa, e isso sim pode vir a prejudicar de forma mental, emocional e física, porque partes do nosso organismo têm receptores para o cortisol. Então, você estar exposto de forma muito frequente, por um longo tempo e com uma intensidade alta, a situações de estresse, a situações de ansiedade, pode trazer transformações no teu organismo, na bioquímica, na parte física do organismo e desencadear possíveis doenças. Essa correlação com esse aumento da intensidade, da frequência, eu vou gravar um vídeo falando só dos problemas que já se sabe cientificamente que um excesso de cortisol, um excesso de estado de alerta pode trazer para questões de doenças e para questões da saúde mental. Então eu vou estar gravando um vídeo falando disso depois. Mas o que é importante a gente entender é que isso é um sistema que nos protege. O uso excessivo dele é que vai estar trazendo respostas patológicas. Uma coisa extremamente positiva nessa resposta que nós damos ao estresse, à ansiedade, com todo esse sistema funcionando, quando ele não é intenso demais ou ele não é frequente demais, é que ele vai desenvolver uma resposta no nosso organismo de hormese, ou seja, vai fazer com que o nosso organismo funcione melhor. A hormese é uma situação onde, se você recebe um pouco desse estresse e tem como lidar com ele, e tem como metabolicamente resolver tudo isso, e isso traz um estímulo para o nosso organismo para desenvolver uma série de situações metabólicas, mentais e emocionais dentro do nosso organismo. Então, deixa de ser saudável quando ele é intenso. Então, esse processo hormético, ele vai ajudar a nosso organismo a ser mais resiliente. Agora, se ele passar de uma certa intensidade, a gente já começa a fazer mal. É importante a gente entender que quando a ansiedade, o estresse, ele está dentro de uma intensidade, de uma frequência que é, vamos dizer assim, chamada normal, ele vai ajudar o nosso organismo a desenvolver resiliência. Então, quando a gente tem um estímulo, às vezes negativo, que faz com que o corpo tenha uma resposta, depois ele precisa voltar a se estruturar e voltar à homeostase, e isso faz com que ele tenha esse balanço. O problema de ser patológico é quando a gente já começa a ter demais. Então, esse é o princípio da hormese. Há um estímulo, mesmo que ele seja tóxico, se ele for modulado de pequena quantidade, ele vai acabar trazendo resiliência para o organismo, vai melhorar a adaptabilidade do organismo, vai trazer uma série de melhoras bioquímicas, de comportamentos e tudo. Mas quando ele começa a ser muito grande, aí sim você começa a pular para o outro lado, ele começa a te fazer mal. Então é importante a gente entender que esse sistema não é um vilão. Ele está aí porque ele faz parte de uma complexidade muito grande da nossa estrutura humana. Basicamente é isso. Agora, como é que a gente poderia exemplificar como é que é acionado, porque ficou assim muito neurológico, muito hormônio. Na prática, como que isso funciona? Então a gente podia dar um exemplo do que dentro desse princípio da hormese, o que é
mais saudável e o que é uma resposta não saudável, né? Eu vou dar um exemplo que eu vejo muito comum, aparece demais no consultório, que é a questão do primeiro dia de aula de uma criança. Então, normalmente, a criança, por volta dos seus 3 aninhos e pouco, ela vai para uma escolinha, às vezes até com menos idade, né? O aconselhável que fosse até com mais. Mas o fato é que vai para a escola. Então, é claro que isso é um momento para essa criança totalmente novo. Ela não conhece as pessoas, ela não conhece a escola, ela pela primeira vez não vai estar com os pais de uma forma mais intensa no tempo, ou seja, ela vai ficar menos tempo com os pais, vai ter um processo de separação de um tempo maior. Às vezes, por necessidade, tem que ser período integral, às vezes é só meio período, vai depender da vida de cada família, mas o fato é que acaba indo uma criança para a escola. Aí existem escolas que fazem uma adaptação muito boa, que a mãe fica presente dentro da escola, às vezes até entra para as atividades da sala de aula, ela passa com a criança os primeiros dias, até que ela vai ficando um pouquinho mais afastada. Ela vai ficando na escola, mas já não dentro da sala. Então, depois ela vai lá para a sala dos professores, a criança já não vê a mãe pela escola. Depois de um tempo, a criança fica sozinha. Por que é tão importante esse processo adaptativo? Porque a criança vai acionar todo esse sistema. Ela vai acionar a amígdala, que vai fazer com que acione o hipotálamo, que acione a pituitária, que acione a suprarrenal, que libere cortisol. Ela vai estar num estado mais simpático, ela vai estar com o coração batendo, com a sensação de medo, de desamparo, de separação. Então, com a presença da mãe, todos esses estímulos novos, a professora nova, a cuidadora, as outras crianças, a presença da mãe vai amenizar essa resposta toda. Porque os pais têm essa função de dar uma regulada nesse sistema nervoso autônomo, nesse sistema de defesa do organismo. É a presença da mãe, o acolhimento da mãe, e aí a criança vai se sentindo segura e vai diminuindo essa resposta neurológica do cortisol e da ansiedade e até mesmo de um estresse muito grande. Então, com essa presença, a criança vai se modulando. Então, ela não entra num estado crítico, é um estado saudável. Estou na escola, muita coisa nova, mas minha mãe está aqui do lado. Então, a minha mãe está aqui do lado, eu alivio, eu consigo, vamos dizer assim, modular essa resposta. E no final, a mãe vai ficando cada vez menos presente e essa criança não tem mais a necessidade, porque ela já conhece a professora, se é uma professora acolhedora, se eles são afetivos, ela vai se sentir bem, depois tem várias atividades, outras crianças, e aí são as relações normais de dentro de uma escola. Mas a criança já conseguiu se regular nessa adaptação. Agora, isso seria uma resposta do sistema nervoso autônomo, de todo esse eixo HPA, de uma adaptação do meio de uma forma positiva e saudável. A gente pode pegar essa mesma cena e ser não tão positiva. Eu não digo que seria patológica se fosse, vamos dizer assim, por um período curto, mas na verdade o sofrimento é muito grande. Então, são aquelas típicas escolas que elas não aceitam o processo de adaptação da criança na escola. Então, a mãe deixa a criança lá na porta, a criança começa a chorar sem parar, e aí alguém pega ela no colo, mãe, pode ficar tranquila, ela vai ficar bem. Aí a criança pode chorar muito, pode chorar menos, mas ela sempre vai estar num estado de alerta, ou seja, ela vai estar com o sistema simpático acionado, sempre tensa, com um nível de cortisol alto, preocupada, com medo, ela pode também ter fantasias do que pode estar acontecendo, a sensação quando o tempo vai passando, principalmente se é um período integral, que os pais não vêm buscar, elas podem viver uma situação de desamparo, de separação, e isso pode trazer uma intensificação nessas respostas do cortisol, do sistema nervoso, do eixo HPA e também do sofrimento dessa criança emocionalmente. Isso pode complicar muito, porque as áreas que mais afetam, no caso de escola, quando a criança entra nesse estado, é a memória e o aprendizado. Porque vai ter uma resposta muito forte no hipocampo, que também faz parte do límbico. Depois eu vou falar melhor disso, mas a gente quer tanto que as crianças aprendam, sejam inteligentes, medo e estresse
é a pior coisa para um aprendizado e para um desenvolvimento infantil. Um cérebro não se desenvolve bem com medo. Então, uma escola em que não é acolhedora, que a criança passa por uma situação intensa dessa, porque depois no outro dia ela volta para a escola, né? Aí ela de novo passa por isso. E então é um tempo muito longo de exposição e frequência e intensidade de uma situação muito ruim para a criança, de muito sofrimento, com esses sentimentos de abandono. Se der o azar ainda de ser uma professora mais rude, que acha que isso é uma bobagem, que é o mais comum, ou uma cuidadora que não é afetiva, não é amorosa, ela não vai estar acolhida. Mesmo que seja por um estranho, porque às vezes não precisa ser os pais. Um cuidador adequado, afetivo, que regule essas vivências hormonais e do sistema nervoso autônomo, já vai ajudar a criança a se recompor e ela perceber que ela está bem. Então, esse é um exemplo típico, infelizmente acontece demais nas escolas, onde as crianças passam por um sofrimento imenso, totalmente sem necessidade, porque tem escolas que proíbem os pais ficarem na escola. E isso traz uma resposta muito ruim para a criança. E isso vai afetar, com certeza, se ela não conseguir se modular, ela não conseguir se regular, ela vai poder ter algum tipo de problema. E se ela tiver outros estresses durante a vida dela e outros fatores ansiógenos, vamos dizer assim, ela vai ter uma desregulação do sistema nervoso autônomo e desse eixo HPA. Então, fica aqui essa parte do vídeo onde a gente está colocando a importância dessa fisiologia da ansiedade. É importante entender isso, porque nos próximos vídeos eu vou estar falando e vou estar me referindo ao eixo HPA, ao sistema nervoso autônomo, e acho que deu para entender mais ou menos como ele funciona. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou estar falando dos sintomas da ansiedade. Então, sintomas físicos, psíquicos e emocionais. E aí a gente já vai estar falando também de tudo isso no próximo vídeo, tá bom? Se vocês assistirem todos os vídeos, vocês vão ter uma ideia bem completa do que é esse bicho de 7 cabeças chamado